Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 26 de novembro de 2025. E nesse horário, às quartas-feiras, nós estudamos essa obra, O Sermão do Monte, de Cláudio Fajardo. Nós estamos estudando o capítulo 7, que trata das expressões de amor. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus pela oportunidade que todos nós estamos tendo de estudarmos, né, o Sermão do Monte, tão importante para todos nós, porque no sermão está o conjunto dos conhecimentos do Senhor. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que nos envolva com a sua infinita misericórdia. E sempre pedimos que Deus ampare aqueles nossos irmãos mais necessitados. Graças a Deus. Bem, gente, vamos iniciar aqui o nosso estudo, né? Como eu falei, nós vamos começar aqui quando o Cláudio Fajardo ele está falando do olho por olho e dente por dente. E ele diz assim: é a lei de Talião, segundo o entendimento dos escribas, né? Então, a lei de Talião é que fala, né? Dente por dente, olho por olho. Essa lei que era uma lei duríssima, né? E ele disse assim: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Assim está escrito no Êxodo 21, 24. Em Levítico 24, 20 está ainda mais explícito: quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente, como ele estiver desfigurado a algum homem, assim lhe fará. Agora nós vamos começar no texto, do nosso texto, né? Que é o da aula de hoje. Nenhum texto das Escrituras pode ser analisado somente seu sentido literal. Este foi o erro dos antigos e ainda o de muitos dos novos fariseus. Então, quando você pega, nós pegamos o texto das Sagradas Escrituras, quer dizer, Antigo Testamento e Novo Testamento, a gente não pode estudá-lo e analisá-lo ao pé da letra. Muita coisa é interpretativa. Então, às vezes, principalmente os ensinos de Jesus, as pessoas seguem ao pé da letra. E aí dá aquela confusão toda, né? Porque, principalmente Jesus, ele deixou muita coisa para a gente analisar, para a gente refletir. Por quê? Porque ele sabia que os homens iam adulterar o evangelho, principalmente aquilo que tratava da questão do auxílio ao próximo, da renovação moral. Então, nós temos hoje a doutrina espírita, né, que nos ajuda a compreender melhor esse texto. Então, ele aqui vai falar isso. Esse foi o erro dos antigos e ainda o de muitos dos novos fariseus. Para analisar este trecho, né, olho por olho, dente por dente, temos que observar dois aspectos. Primeiro, que o olho por olho realmente é uma realidade, com uma aplicação da lei de causa e efeito. Então, olho por olho não quer dizer esse olho aqui, entendeu? Que muita gente, ele arrancou um olho, eu vou arrancar o olho do outro. Então, quando ele diz olho por olho, ele está falando sobre a aplicação da lei de causa e efeito. Lembra que nós estudamos sobre o perdão? Quantas vezes devo perdoar? Quantas vezes eu for ofendido. Então, toda vez que eu cometo um erro, a lei de causa e efeito vai agir sobre mim. Na mesma proporcionalidade. Por isso é o olho por olho. Então, ele diz aqui, porque todos os que lançaram mão da espada, a espada morrerão. Falando dessa forma, Jesus nos alerta para a necessidade de buscarmos as causas de nossos sofrimentos atuais em nossa própria conduta.
Então, quando ele diz que todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão, ele não está falando apenas de você pegar o revólver e atirar, você pegar a espada, dar facada. Ah, deu uma facada, vai morrer de facada. Deu um tiro, vai morrer de tiro. Não é nesse sentido. Por isso que ele fala: cuidado com a interpretação. Então, quando ele fala do sofrimento, da dor, é na mesma proporcionalidade. Então, se eu ofendo, eu tenho que reparar aquele erro, sempre na mesma proporcionalidade. Então, ele diz aqui, falando dessa forma, Jesus nos alerta para a necessidade de buscarmos as causas de nossos sofrimentos atuais em nossa própria conduta. Então, se eu estou passando por uma dificuldade agora, eu tenho que buscar a causa na minha própria conduta. E fui eu que dei razão para que aquilo viesse a acontecer. O Rose, Foi. e da mesma maneira, a questão da causa e efeito, todo mundo acha, ele está passando por isso porque ele fez isso. Ou ele matou, vai morrer do mesmo jeito. A forma de ajuste com a lei de Deus é infinita. Não é Exatamente. um, não é uma regra que fez de uma maneira, vai sofrer da mesma maneira. Isso é indefinido. Então, é o seguinte, é, por exemplo, se você, não sei se vocês lembram, né? É, tem a história, não me lembro se é Irmão Jacó, é um desses livros do Emmanuel, quando ele fala assim, o sujeito era presidente de casa espírita. Ele era um presidente de casa espírita, né? E ele vivia cercado com um monte de gente. E sempre o pessoal bajulando ele, né? Era aquela loucura. Ele sempre ali, e ele não tinha, assim, nenhuma paciência com ninguém. E achava que todo mundo era ignorante, que ele era o sábio, ele que sabia tudo, todo mundo. Então, ele, quando ia fazer doutrinação, era daquela situação toda. Ele desencarna, reencarna novamente. E na próxima reencarnação, ele vai ser presidente de casa espírita. Mas só que a casa espírita dele, essa nova casa espírita que ele vai, ele tinha que fazer tudo. Ele não te ajuda, porque as pessoas iam, frequentavam, mas ninguém tinha capacidade para ajudá-lo. Então ele tinha que fazer tudo. Porque na outra, na encarnação passada, numa outra vida, ele fazia tudo porque ele se achava o melhor. Então, ele não dava oportunidade a ninguém para trabalhar. Ele se considerava o melhor, o mais sábio. Para ele, ninguém sabia nada, é todo um bando de ignorante. Quando ele desencarna e vem numa próxima vida, e ele vai fundar a casa espírita, ele vai ter que trabalhar sozinho. Por quê? Porque as pessoas que estavam ali eram verdadeiramente ignorantes. Muito simples. Então, ele tinha que fazer tudo. Tudo. Ele era o que abria a casa, que varria, que limpava, que dava a evangelização. Então, ele tinha que fazer tudo, entendeu? Então, antes, ele podia, ele tinha ajuda, mas ele desprezava a ajuda das pessoas. Ele desprezava a ajuda das pessoas, porque ele achava que as pessoas não estavam à altura dele. Agora, ele precisa de ajuda, quer ajuda, mas não tem ninguém para ajudá-lo, porque as pessoas realmente não têm, são aquelas pessoas apáticas. Então, ele que tem que estimular, ele tem que fazer tudo, tudo ele tem que fazer. Ele tem que fazer tudo, entendeu? Então, ele, ele está ali realmente dente por dente, olho por olho, passando por toda aquela dificuldade que ele vai passar, sem ter ninguém para ajudá-lo,
porque ele quer ajuda, só que ele desprezou essa ajuda antes. Entendeu? Então, não tem esse negócio de ter que ser do mesmo jeito. Não tem que ser do mesmo jeito. Ah, matou com faca, vai morrer com faca. Matou com tiro, vai morrer com tiro. Entendeu? Então ele diz aqui, quando ele fala aqui, Jesus nos alerta, quando ele diz, porque todos que lançarem mão das espadas para o verão, nos alerta para a necessidade de buscarmos as causas de nossos sofrimentos atuais em nossa própria conduta. Então, ele diz assim se lhe fará, diz o texto bíblico, ou seja, não fomos designados pelo Criador para fazer justiça. Isto é função da lei e não do homem. A lei de causa e efeito é que vai ser a lei que vai prover a justiça da forma que Deus decidir. Então, nós não somos aqueles que vamos fazer cumprir a justiça, apesar da gente querer, né? Isto é função da lei e não do homem. Este entendimento antigo é deficiência de interpretação dos textos sagrados. Ademais, se a justiça é um dos componentes da lei maior da vida, não podemos esquecer que a misericórdia também o é. Se o próprio Cristo disse, misericórdia quero e não sacrifício, está lá em Mateus capítulo 12, versículo 7, como a mostrar-nos a necessidade de vivenciarmos o sentimento do perdão, o que não dizer de Deus, que é todo amor infinito e perfeição. Então, é sempre aquela frase que a gente conhece, né? Deus não quer a morte do pecador, ele quer a morte do pecado. Ele quer a morte do pecado. Aí ele continua aqui. Não teremos jamais, devido às nossas deficiências, enquanto estamos no planeta de provas e expiações, sempre lembrando disso. Nós vivemos no planeta de provas e expiações. Tá? Então, não teremos jamais, devido às nossas deficiências, aí a gente deve abrir um parênteses. Enquanto formos espíritos imperfeitos ou perfectíveis, espíritos de terceira ordem. Porque quando você lê aqui, não teremos jamais, devido às nossas deficiências, parece que é para todos. Os espíritos dos diversos graus. Não. Ou das diversas ordens. Não. Isso aqui é dito para os espíritos de terceira ordem. Tá? É sempre bom a gente, até por botar um asterisco aí, escrever assim, ó, espíritos de terceira ordem. São os espíritos imperfeitos. Então, nós, espíritos imperfeitos, espíritos de terceira ordem, não teremos jamais, devido às nossas deficiências, condições para avaliarmos o processo em que o nosso semelhante está envolvido. Então, nós, espíritos, não teremos ainda, enquanto a imperfeição fizer parte da nossa vida, condições, né, de analisar o processo em que o nosso semelhante está envolvido. Mas os espíritos superiores, eles têm condição disso. Não é? E é por isso até que eles conseguem nos ajudar, porque eles conseguem fazer uma análise das nossas condições. Mas nós, no nível que nos encontramos, não temos essa capacidade ainda. Isso fica explícito na afirmativa de Jesus: não julgueis, não julgueis.
Portanto, se não nos é lícito julgar, como condenar? Então, Jesus diz: não julgueis ninguém. Qual de nós tem capacidade de julgar alguém? Nenhum de nós. E os espíritos perfeitos não julgam. Os mais sábios não julgam. Lembra da mulher adúltera? Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão aqueles que te condenaram? Quer dizer, para condenar, você primeiro julgou, né? Onde são aqueles que te julgaram, adúltera, e te condenaram? Porque quando Jesus diz, onde são aqueles que condenaram, deduz-se o quê? Que esses que a condenaram, eles primeiro julgaram ela. Julgaram, consideraram ela adúltera e condenaram. E ela diz, não sei, senhor. Ele diz, eu também não te condeno. Eu também não. Vai, não peques mais. Então, Jesus diz, ninguém deve julgar o outro, né? E, e se eu não tenho condições de julgar alguém, muito menos eu vou ter de condenar. Eu não vou poder condenar ninguém. E como ele falou aqui, ó, por que que eu não posso condenar? Porque aqui, ó, é, ele fala aqui, ademais, ele fala aqui, porque nós, devido às nossas deficiências, con- não temos condições para avaliarmos o processo em que o nosso semelhante está. Então, eu não tenho condições ainda de analisar intimamente como se encontra uma pessoa. Por isso que a lei de causa e efeito, ela não funciona assim. Porque muita gente acha que ela funciona desse jeito. Se suicidou, todos vão passar pelo mesmo processo. Vale dos suicidas, né? Ah, esse matou, todos vão passar pelo mesmo processo. Claro que não. Cada história é uma história. Tem aquele que se suicida porque cansou de viver, está muito chato viver. Tem aquele que se suicida porque está num processo de esquizofrenia. Tem aquele que se suicida porque teve um surto. Tem aquele que se suicida porque está com uma doença gravíssima, desesperado, cheio de dores atrozes. Tem aquele outro que se suicida porque está numa depressão profunda. É tudo a mesma coisa? Claro que não. Então, a justiça do Senhor, ela vê os atenuantes de cada fator. Em suma, quem se suicida sempre se equivocou, cometeu um equívoco. Vai ter que responder por isso. Mas o grau de responsabilidade vai variar de situação para situação. Vai variar. Uma pessoa que se suicida simplesmente porque ela diz assim: ah, eu estou cansada, é chato, chato de viver, estou com 25 anos, minha vida está chata, não tenho mais nada para fazer, eu tenho tudo, que chatice, vou tirar minha vida, cansei. Será a responsabilidade vai ser a mesma daquele que está padecendo de dores extremas ou que está numa esquizofrenia? Claro que não, claro que não. Entendeu? Então, nós não temos condições de julgar. A gente coloca tudo numa prateleira só. A gente joga tudo numa prateleira só. Então, como nós não temos condições de julgar, muito menos temos de condenar alguém. E ele continua aqui. O segundo aspecto a ser visto é como era o comportamento da sociedade nos tempos de Moisés. São quase 2000 anos. Tá? Não existia lei regulando a convivência naquela época. Era a força que determinava o direito. Quem tinha mais força exercia de forma mais
poderosa o seu direito. Então, quem tinha mais poder e condições ditava as regras. Implantando assim a lei de justiça, o tal do dente por dente, olho por olho, Moisés deu um passo enorme como preparação para o advento do amor, que teve no Cristo a sua personificação. Então, quando ele cria o dente por dente, olho por olho, era literalmente falando. Literalmente falando. Então, por exemplo, um rico poderoso, né, isso consta lá da lei de Moisés, que é o Código Mosaico. Se ele tivesse um escravo, espancasse esse escravo, o escravo morresse na hora, ele podia ser rico e poderoso, mas ele seria condenado. Ele seria condenado. Porque o escravo morreu devido à pancada que ele aplicou no escravo. Agora, se o escravo morresse outro dia, ele já não era tão culpado. Aí a lei, né? Mas se morresse na hora, ele seria culpado. Fosse quem fosse. Fosse ele quem fosse. Então, ele, quando cria essa lei mosaica, ele, de alguma forma, ele bota ordem na casa. Mesmo a gente vendo que a lei era muito dura, mas era o melhor que tinha aquela época. Porque as pessoas matavam mesmo, eram umas fotos, matavam. Então, não tinha uma lei. Chegavam, matavam e ficava por isso mesmo. Impondo essa lei, ele dá uma arrumação no negócio. Era o ideal? Claro que não. Mas para uma, entre aspas, terra sem lei, uma lei, mesmo sendo meia, vamos dizer assim, meia não, dura demais, primitiva demais, mas já era uma lei que vai com o tempo se aprimorando. É igual se você pegar as primeiras constituições do Brasil, se eu não me engano, a primeira Constituição do Brasil é de 1824. Se eu não me engano, ela é de 1824. Eu não sei, lembro se é a primeira ou a segunda, mas acho que é a primeira, 1824. Em comparação com a nossa atual, que é de 1988, não tem diferenças? Claro que tem. Claro que tem. Então, né, até 1824, nós não tínhamos uma Constituição. Né? Eu vou até colocar aqui só para confirmar a data. Né? 25 de março de 1824. A primeira Constituição do Brasil foi a Constituição Política do Império do Brasil, outorgada por Dom Pedro I em 25 de março de 1824. Né? E ela vigorou por 65 anos. Então, a atual é de 1988. Né? Então, a gente tem que ver o quê? Tem mais de quase 140 anos ou 150 anos aí. O atual tem coisas, agora, tem coisas que já precisam de uma modificação e já se colocaram, né? Várias modificações nela. Coisas boas, tem coisas que estão bem atrasadas. Por exemplo, nessa de 1988, não tinha nada sobre marco da internet. Não tinha nada. Claro que não podia ter. Em 1988. Então, eles precisaram votar o quê? Adendos na Constituição para tratar dessas questões da internet, porque nela não falava sobre isso. Daqui a um tempo, quem sabe daqui a 10 anos, 20 anos, quando ela estiver literalmente superada, vamos ter uma nova Constituição. Agora, como eu falou, nós estávamos falando aqui, numa terra, numa época que não tinha lei nenhuma, era a lei do mais forte, essa lei que Moisés institui, ela vai, né, ela vai dar um passo enorme como preparação para o advento do amor, que teve do Cristo a sua personificação. Então a gente pode dizer, poxa, a lei do dente por olho, dente olho por olho era muito cruel, até porque
Eles seguiam ela literalmente falando, ao pé da letra. Ao pé da letra. Mas já era um avanço para aquela época, praticamente quase 2.000 anos atrás. 2.000 anos atrás, não. 4.000 anos atrás, né? Que é mais ou menos 1.800 anos antes de Cristo. Então, mais de 3.500 anos atrás. Aí ele vai dizer aqui, pensando dessa forma, o olho por olho, dente por dente, era um avanço para a humanidade daquele tempo, de quase 3.500, 3.700 anos no total, desde Moisés até hoje. Mas hoje não é mais assim. Quer dizer, entre aspas, né? Entre aspas, que em alguns lugares ainda é assim, né? A gente sabe que em alguns lugares ainda é assim. Mas são poucos os lugares, graças a Deus. Mas hoje não é mais assim. Já temos os ensinamentos de Jesus e a revelação espírita nortear em nossa conduta. O difícil é quando você encontra um espírita querendo aplicar a lei de Talião, que é a pena de morte. Não é? A pena de morte é a lei de Talião. Se você tirou uma vida, você perde a sua vida. Isso é lei de Talião, pena de morte, que já vimos que é inócua. Então, quando você vê um espírita apoiando ou se calando, porque tem a indiferença, né? O calar, né? Tem o calar. Frente à questão da pena de morte, às vezes ele se cala por quê? Porque ele pensa assim: eu sou a favor, mas se eu, como espírita, falar que sou a favor, eu vou tomar pedrada. Então, eu fico caladinho. Eu só faço assim. Eu só faço assim. Disfarçadamente, para ninguém perceber. Eu faço assim. Eu não verbalizo mais. Antes eu verbalizava. Mas aí deu muita confusão e só faço assim com o dedo, disfarçadamente. É o espírito aplicando apenas a lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Né? Então, ele dizia, pensando dessa forma, o olho por olho, dente por dente, era um avanço para a humanidade daquele tempo. Mas hoje não é mais assim. Já temos o ensinamento de Jesus e a revelação espírita a nortearem nossa conduta. Porque a revelação espírita é o cristianismo redivivo, é o Evangelho de Jesus. Agora explicado, mas é o Evangelho de Jesus. Por isso não adianta, não cabe para o espírita, né? É algo totalmente contraditório o espírita que apoia, concorda, pede a pena de morte. Aí, lá no nosso livrinho, O Segredo das Bem-aventuranças, do José Lázaro Boberg, ele vai falar assim: os primeiros indícios dessa lei de Talião foram encontrados, olha só, no Código de Hammurabi. A gente vê que, na realidade, nada é inédito, né? Nada é inédito. Hammurabi, no século XVIII antes de Cristo, 1.700, 1.800 anos antes de Cristo. Aí a gente, no reino da Babilônia, aí a gente pensa assim, será que Moisés, não que Moisés não foi para a Babilônia, mas os hebreus não foram expulsos, mandados lá para a Babilônia? Foram, foram lá para a Babilônia. Será que de alguma forma, ou, ou, vamos colocar assim, ou Moisés entrou em contato em algum momento com o Código de Hammurabi, e baseado no Código de Hammurabi, ele escreveu esse código mosaico dele? Ou será que Hammurabi entrou em contato com a lei mosaica e, de alguma forma, ele colocou no código dele? Então, a gente não sabe mais ou menos, porque é o tempo mais ou menos assim, né? Talvez,
talvez tenha sido Moisés mesmo, porque Moisés, uns dizem que é 1.200, 1.400 anos antes de Cristo. O Código de Hammurabi, 1.800, porque a Babilônia ela vem registrada nos muros, nas paredes. Então, o Código de Hammurabi, a data, a época está bem registrado. Então, pode ser que Moisés tenha navegado pelos documentos babilônicos, né? Ô, Então, ele... Rose, aquele povo eles tinham muito intercâmbio, né, naquela região ali. Abraão não veio lá da região de Abraão, lá? ele é da Babilônia. Abraão, Então o intercâmbio acho que era muito grande. então, o Abraão vem da Babilônia. Quem sabe não foi Abraão que trouxe isso, já que ele era da Babilônia? Ele pode ter trazido Abraão, né? Então, essa ideia pode ter vindo com Abraão. Até que Moisés coloca ali, documenta o negócio. Porque se Abraão, e o nome dele era Abrão, depois se torna Abraão. Abrão sai da Babilônia, essas ideias ele já pode ter trazido de lá. Porque, de repente, na tradição oral já existia isso. Aí depois Moisés colocou no escrito. Está escrita. Então, essa ideia que veio da Babilônia foi passando, né, de pai para filho, foi passando da tradição oral, como você falou, até que Moisés ratificou. Então, ele quer que os primeiros indícios desta lei de Italião foram encontrados no Código de Hammurabi, o primeiro código, podemos dizer, de conduta moral em 18 a.C., do rei da Babilônia. Sua intenção original era restringir a vingança ilimitada. Então, a intenção original desse código, dessa lei de Talião, lá entre os babilônicos, era restringir, dar uma limitada na questão da vingança, evitando que as pessoas fizessem justiças com as próprias mãos. Introduz-se assim um início de ordem na relação social, com referência aos crimes e delitos. Devia ser entendida como apenas olho por olho e apenas dente por dente. Não era uma aplicação individual, mas apenas pelo juiz. É citado 3 vezes no Antigo Testamento, a lei de Italião. Em Êxodo 21, 24, e Levítico 24, 20, e Deuteronômio 19, 21. Apesar de tudo, olho por olho e dente por dente, era um avanço da sociedade da época, pois antes quem ditava a lei era o mais forte, impondo sua justiça. Moisés prepara o caminho para o advento de Jesus. Há uma ideia de correspondência equitativa e semelhante entre o mal causado a alguém e o castigo imposto a quem o causou, que era a ideia de para tal crime, tal e qual pena. Embora cite-se como uma lei antiga, ela prevalece na quase totalidade dos seres humanos, ainda hoje. Não é? Essa ideia ainda prevalece no século XXI, na mente de todo mundo. Eu estava vendo outro dia casos, né? Estava vendo assim, uma página no Facebook que fala, né, de crimes antigos no Brasil. Aí tem um de 1970, que foi a morte de uma jovem, 14 anos ela, né? Foi muito badalado. Acho que já tem uns 40 anos que ela morreu. E aí o pessoal saiu comentando o caso, né? Ela foi assassinada, 40, não, tem uns 24 anos. Inclusive, as pessoas que a mataram foram condenadas, mas já estão livres. Um deles é até professor, olha só, um deles é até professor de vôlei de adolescente lá em Ipanema, o que foi condenado por sequestrá-la, torturá-la e matá-la. Cumpriu não sei quantos anos, hoje ele dá aula para adolescente na praia, imagina, né? E outros dois que ajudaram ele a ocultar o cadáver também estão livres. Um deles é até um empresário, aí de uma grande empresa, né? Tudo bem, não interessa para a gente a vida dele. Aí vou ver os comentários. Várias pessoas dizendo assim.
Se ela fosse minha filha, ele não está, e eu descobrisse que ele estaria dando aula para jovens, eu ia lá e matava ele. A outra, se fosse com a minha filha e ele estivesse dando sopa, eu ia lá e acabava com ele. É a lei de Italião. É a lei de Italião. Então, a maioria dos comentários era esse. Se fizesse isso com a minha filha e estivesse lá dando aula de vôlei, eu acabava com ele, eu matava ele. Então, ele está dizendo o seguinte: apesar de ser uma lei que está aí há 3.800 anos antes de Cristo, são 3.800 anos, uns 2.000 anos depois de Cristo. Ele diz aqui, ainda está na nossa mente essa lei. Né? Embora cite-se como uma lei antiga, ela prevalece na quase totalidade dos seres humanos ainda hoje. Quando você recebe uma ofensa incontinente, logo arquiteta a forma de vingar-se. Ele vai ver a resposta que eu vou dar. Às vezes é uma coisa até pequena, quebrou uma coisa sua, falou, mas pode esperar que eu vou devolver na altura, né, assim que a gente fala. A minha guarda, que eu vou pegar ele na esquina, não é assim que a gente fala? É a lei de Italião. É a lei de Italião. Espera só para ele ver o que eu vou fazer com ele. Eu vou fazer algo do mesmo nível que eu acho que ele me fez. Então, quando a gente pensa assim, eu estou aplicando a lei italiana. Eu não penso assim, ele me fez muito mal. Eu vou revidar fazendo muito pouco menos mal a ele. É assim que a gente fala. Pensa. Claro que não. Se ele me fez mal 3x, eu não digo assim, eu vou fazer mal a ele 1x só. Não. Eu vou. Ele me aguarde que ele vai ver o que, que eu vou fazer com ele. 3x também. Isso é a lei de Italião. Que é uma das primeiras coisas que vem na nossa cabeça. Pisou no meu pé, eu vou pisar também no pé dele. Quero justiça, né? Quero justiça. Justiça. Então ele diz aqui, né? Quando você recebe uma ofensa incontinente, logo arquiteta a forma de vingar-se. Ele vai ver a resposta que eu vou dar. Ou, no momento certo, vou lhe dar o troco. Depois, passada a explosão da ira, com o coração já pacificado, é possível até se repensar a promessa e nada fazer. Não há dúvida de que aqui já há uma evolução. Quando você diz que vai fazer e depois você para, pensa, deixa para lá, já houve uma evolução. Você só prometeu, mas não concretizou. Já é uma evolução. É claro que tudo vai depender do estágio de compreensão em que a criatura se encontra no processo evolutivo. Enquanto não se edifica o amor no templo da alma, o espírito continua cristalizado, respondendo tal e qual ao dano causado a si mesmo. Então, esta pena de Talião permanece ainda bem viva no comportamento do homem. Por isso, conhecendo o processo evolutivo dos seres humanos, Jesus ensina: eu, porém, vos digo, não é? Porque ele sempre diz, eu, porém, vos digo, quer dizer, na lei de Abraão estava escrito assim. Os antigos falavam dente por dente, olho por olho. Eu, porém, vos digo: se alguém bate numa face, oferece a outra. Aí o pessoal diz assim: então eu vou ter que dar minha cara para ele bater? É a interpretação crua, literal. Aí todo mundo ficou ofendido. Eu vou ter que dar minha cara para ele bater? Que a pessoa filma, pensa o quê? Que vai ter que pegar esse lado do rosto e dar para o outro dar um tapa. Não é. É não buscar a vingança. Não é? Por isso Jesus diz: os antigos te diziam isso. Teu pai te dizia isso. Se apanha na rua, não chega em casa chorando, não, você não vai apanhar também. O que o pai estava querendo dizer para o filho? Se vira lá.
Apanhou, bate. Apanhou, bate. Isso é a lei italiana. Aí Jesus, mas Jesus diz o quê? Eu, porém, vos digo. E recomenda a atitude a ser tomada conscientemente, com base no amor, com base na compreensão. Poxa, ele me tratou mal assim. Mas, às vezes, aí você para e pensa, tudo bem, você ficou chateado, mas depois para e pensa, será que o companheiro não está passando por um problema? Às vezes, de manhã, ele acordou, veio um problema, está aborrecido, e aí ele despejou em cima de mim. Mas ele não é assim. Ele não tem o costume de fazer isso. Ele sempre me tratou bem. Hoje, ele fez isso. Quem sabe ele não está com algum problema? Essa é a É isso que Jesus pede a gente que faça. E não revidar no mesmo volume. Vamos voltar aqui, até porque muitas vezes, quando a gente vai revidar no mesmo volume, a coisa sai mal, né? Aquele cara que. O cara me deu a fechadinha, eu paro o carro, desço, quero meter a mão nele, ele puxa a arma e dá um tiro. Quantos já morreram assim na pista? Inúmeros, inúmeros. Aí ele diz aqui: eu, porém, vos digo, voltamos para o Sermão do Monte, que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Resistais é o verbo resistir. No presente do subjuntivo, que em seu significado natural quer dizer oferecer resistência. Mal é aquilo que traz prejuízo, o que é nocivo. Genericamente, podemos dizer que mal é tudo aquilo que contraria as leis sábias do Criador. É tudo que é contrário ao bem. A princípio, a afirmativa é de Jesus: não resistais ao mal. Parece contrário aos seus ensinamentos, mas não é. Mas notamos que o eu, porém vos digo, vem afirmar que é ele, o governador espiritual da terra, é espírito puro, incapaz de errar. É quem o diz. Desta forma não há erro. É preciso retirar das palavras o ensinamento devido. Quando ele diz não resistais ao mal, quer dizer, não busque vingança. Não resistais ao mal. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Porque tem um ditado, eu acho que é de Confúcio esse ditado, que diz: quem busca vingança, cava duas covas. Vai ficar enterrado junto com aquele que você quer destruir. Então ele diz: não resistais ao mal, quer dizer, não busque se vingar, não busque responder com a mesma intensidade, como a gente bateu, levou. Esse que é o não resistais ao mal. Não busque vingança. E é bom quando ele diz aqui, a princípio, essa afirmativa, não resistais ao mal, parece contrário aos seus ensinamentos. Mas notamos que porém vos digo, o eu, vem afirmar que é ele. Esse eu, quer dizer, é Jesus dizendo, sou eu que estou dizendo isso. Não resistais ao mal. Que é ele, o governador espiritual da terra, o espírito puro, incapaz de errar, é quem o diz. Então, se Jesus diz para a gente, não resistais ao mal, se ele diz para a gente, não busque vingança, é porque ele sabe o que ele está falando. Foi o que ele disse para Pedro. Pedro, embainha a tua espada, porque quem vive pela espada, morre pela espada. Ora, quando Pedro puxa a espada e corta a orelha do soldado, ele está tentando o quê? Resistir ao mal. Porque o soldado veio prender Jesus para matar. Então ele pensa o quê? Eu vou tirar a vida dele. Assim ele não vai matar o Senhor. Ora, mas se Pedro mata aquele soldado, toda aquela patrulha que estava ali matava todos eles. Ia matar todo mundo.
Porque o soldado que perde a orelha não era romano, era o soldado do templo judeu. Fazia parte da milícia judaica. Porque se Pedro corta a orelha do soldado romano, mesmo Jesus curando, acabou, acabou. Vocês acham que a tropa romana ia deixar vivo alguém? Se um judeu como Pedro amputasse a orelha de um soldado de César, ia morrer todo mundo. Ia morrer todo mundo ali. Todo mundo ia morrer. Entendeu? Mas como foi um soldado da tropa do templo, os romanos, como não gostavam dos judeus, ficaram da deles. Ficaram da deles. Só se a tropa judaica pedisse ajuda. Ô, vem aqui ajudar a gente, eles iriam. Fora isso, eles não se meteram. Eles foram lá para apoiar a tropa do templo. Foram dar o apoio. Eles não foram prender Jesus. Foi a milícia do templo que foi prender Jesus. Aí Pedro corta a orelha do soldado judeu, aí, do que era trabalhar para o templo. E aí Jesus o trata. Mas se fosse o soldado romano, então Jesus já te viu. Pedro, para com isso. Porque vai que outros discípulos, animados pelo que o Pedro faz, resolvam puxar também da faca. Que todo mundo carregava o seu punhal. Era normal naquela época. Afinal, eles andavam pelo mato, né? Tava de uma faca para. Todos eram pescadores. Qual pescador que não tem um facão? Já pensou se os outros resolvem se animar e cada um puxa da faca? Ia morrer todo mundo. Então Jesus, opa, cuidado, presta atenção. Daqui não vai sair coisa boa. Então ele fala isso para Pedro. Ele alerta Pedro, né? Que violência só gera mais violência. Então é ele, Jesus, que dá esse aviso, né? Desta forma, não há erro quando ele diz não resistais ao mal. Não há erro. É preciso retirar destas palavras o ensinamento devido. Quando analisamos a questão da resistência, vemos que, para opor resistência a alguma coisa, é preciso fazer uma força igual, em sentido contrário. Aqui trata-se de resistir ao mal. E raciocinando dessa maneira, para oferecer tal resistência, é preciso fazer a mesma forma, ou seja, o mal em direção contrária, isto é, para aquele que nos fez. Esta fórmula induz a vingança, a alimentar o ódio em suas origens. Então, ele diz aqui: se você, raciocinando dessa maneira, para oferecer tal resistência, é preciso fazer a mesma forma, ou seja, o mal em direção contrária. Então, quando ele diz não resistir ao mal, ele está querendo mostrar o quê? A gente interpreta o quê? Que resistir ao mal tem que fazer o mal com a mesma força. A vingança não é assim? A vingança é assim. Senão não tem graça, né, para gente. Não tem graça. É fazer a mesma força, ou seja, o mal em direção contrária, isto é, aquele que nos fez. Então, ele me fez o mal, eu tenho que fazer para ele o mal na mesma proporção. Isso é a vingança. Essa é a vingança. Esta fórmula induz a vingança a alimentar o ódio em suas origens. É por isso que Jesus condena a resistência ao mal. Não que não devamos lutar contra o mal, contra ele, mas a forma é que deve ser diferente, segundo a observação do convertido Damasco. E aí o Paulo diz, né, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Essa é a forma da gente vencer o mal. Não é impondo uma força igual àquela que você recebeu de mal.
Não é porque alguém me agrediu no nível X que eu vou agredi-lo no nível X. Assim eu estou resistindo ao mal. Não, não é assim. Como ele diz, eu tenho que fazer o bem no nível do mal ou mais ainda, porque aí eu anulo o mal. É uma forma, né, que Jesus ensina, mas que nós, espíritos de terceira ordem, ainda não estamos acostumados a aplicar, não é? Alguém me fez o mal, eu vou procurar fazer o bem para ele. Ah, como é que eu posso fazer o mal para alguém que me. O bem para quem que fez o mal? Orando por ele. Orando por ele. Pedindo a Deus que o ajude, que tenha misericórdia dele, que o ajude para que ele tenha discernimento, para que ele compreenda que o que ele fez é mal, que ele não faça mais isso, porque ele será a maior vítima do mal que ele está praticando, não é? Porque quando alguém faz o mal a alguém, você pensa o quê? Poxa, eu vou acabar com ele. Eu vou fazer o mal para ele. Ele vai ver só o que ele vai sofrer. Mas, na realidade, eu vou receber 3 vezes mais do que eu estou impondo ao outro. Então, quando eu faço mal para o outro, eu estou fazendo esse mal para mim duplicado, triplicado, além de ação e reação. Jesus falou, né? Cada um recebe aquilo que dá. E lembrar que o meu pensamento mal que eu libero, ele começa o quê? Circular. E vai entrar em comunicação com outros pensamentos semelhantes. Então, esse meu pensamento mal vai ficar potencializado. E um dia ele volta ao ponto de origem. Não com o peso que ele saiu, mas com peso muito maior. E vai cair sobre mim. É a lei de causa e efeito. É a lei de Talião. É a lei de Talião. Né? E ainda continuando aqui no livro O Segredo das Bem-aventuranças, o autor ele vai dizer assim, é, falando do eu, porém, vos digo que não resistirá ao mal, essa expressão quer dizer não oferecer resistência, não passar recibo, né, como a gente fala, respondendo com a mesma moeda o mal recebido de outro. Quando entramos na faixa de desarmonia do ofensor, igualamos-nos a ele. Quando o mal toma conta da vida, afastamos-nos da sintonia da lei do universo e passamos a sofrer, tal como a parábola do filho pródigo, em que o jovem, depois de desarmonizar-se com as leis da vida, só voltou à normalidade quando caiu em si e resolveu voltar para a casa do pai, né? Que, em outras palavras, representa entrar em sintonia com as leis de Deus. O sentido espiritual é o de não se igualar ao ofensor. Quando eu busco a vingança, eu me igualo ao ofensor. Mas sim, eu devo demonstrar forças contrárias a ele, ou seja, demonstrar resistência para não agir da mesma maneira. Porque foi o que uma vez, quando eu estava na Feira do Livro, há muitos anos atrás, que eu fui numa tenda muçulmana e eles falaram sobre esse. Qual é o nome que dá mesmo? Jihad, né? A jihad, como alguns afirmam, é a busca pela vingança, né? É o dente por dente, olho por olho. Para alguns que interpretam errado o Alcorão, Girardi, é a lei de Talião. Mas não é isso que está no Alcorão. No Alcorão, a Girardi significa isso aqui que o José Lázaro Bobeck falou. É demonstrar resistência para não agir da mesma maneira que o ofensor.
porque é uma coisa muito difícil, não é fácil. Quando você é ofendido de uma forma incontinente, como ele falou, foi dito antes, a força que você tem que fazer para resistir ao desejo de vingança tem que ser muito grande. Essa é a jihad. É você O- ter força de resistência para não agir da mesma maneira. Fala, Alberto. É, lá na Índia, né, o Gandhi, ele, para poder levar o povo a resistir da opressão do colonizador, ele trouxe a ideia da não violência, né? Exata, Então, o colonizador oprimia, e ele trouxe a ideia de não haver resistência, não violência. A ação de todo o povo era não resistir à violência. E aí deu certo, né? exatamente. Não, não revidar, né? Não revidar. E aqui eu fui lá do Google, está assim, ó. Jihad é uma palavra árabe que significa esforço ou luta, referindo-se ao esforço pessoal, espiritual ou uma luta coletiva. No islamismo, pode significar luta interna de um indivíduo contra seus instintos básicos, ou um esforço para construir uma sociedade muçulmana melhor, ou, em alguns casos, guerra em nome da fé contra os infiéis. Aí é uma interpretação equivocada, que alguns interpretam assim como guerra em nome da fé contra os infiéis. Mas no Alcorão está escrito que é uma luta interna de um indivíduo contra seus instintos básicos. Jihad pessoal é a luta interna do indivíduo contra os seus próprios impulsos negativos e a busca por se tornar uma pessoa melhor. Então, como ele falou aqui, o sentido espiritual quando Jesus disse não resistais ao mal, é o de não se igualar ao ofensor, mas sim demonstrar forças contrárias a ele, ou seja, demonstrar resistência para não agir da mesma maneira. Esse é a grande luta nossa. É a grande luta. E não é fácil, tem que se fazer, porque a nossa tendência é aplicar a lei de Italião. É o que a Carmen falou, é não revidar, né? Buscar não revidar. Não é verdade. Porque a nossa tendência, por tudo aquilo que a gente aprendeu em muitas encarnações anteriores, é a lei de Italião, que está aqui até hoje, a pena de morte. É a lei de Italião. Queremos justiça, queremos justiça. Se fizer isso com a minha filha, eu faço também. É a lei de Italião, que ainda está aqui, ó, dentro de nós. Mas Jesus diz: ouça o que eu digo, não resistais ao mal. Luta para não se igualar ao ofensor, tá? Demonstra forças contrárias a ele. Demonstra resistência para não agir da mesma maneira. Porque se você condena isso do outro, como é que você vai agir da mesma maneira que ele? Depois ele vai dizer assim, ó, a técnica é não revidar o mal com o mal, recebendo a ofensa, seja moral, seja material, mostrar comportamento contrário, sem revide. Quem responde o mal com o mal, na verdade, faz mal a si mesmo. Aliás, quem carrega o mal no coração é candidato à doença. Pelo menos por questão de saúde, não façamos o mal. É claro que essa mudança é sempre proporcional à maturidade espiritual de cada um. Aqueles que são mais evoluídos vão conseguir
aplicar isso com mais facilidade do que outras. Mas se a gente, tudo é exercício, né, gente? Se a gente começar a trabalhar isso em nós, nós vamos chegar lá. A gente tem que começar, não é? Não adianta. Ah, deixa para a próxima encarnação, que nessa eu ainda não estou preparado para isso. Não estamos preparados, sim. Porque Jesus não diria isso para a gente, não resistais ao mal, se a gente tivesse preparado. Isso quer dizer o quê? Que a gente já está preparado para isso há 2.000 anos. Porque ele disse isso há 2.000 anos. Então, desde aquela época, nós estamos preparados. Porque ele não diria para a gente algo que a gente não pudesse fazer. Que seria o quê? Jogar pérolas aos povos. Se ele disse, é porque o homem daquela época, que somos nós, que a gente vem reencarnando, a gente já tinha condições de fazer. Muitos fizeram, não fizeram? Muitos fizeram. Muitos fizeram. Então, a maioria já podia fazer. Mas até hoje a gente diz assim, ah, ainda não estou preparado para isso. Deixa para a próxima reencarnação. E aí vai empurrando para frente. E com isso, a coisa vai ficando mais difícil. Carmen quer falar alguma coisa? Que ligou o microfone? E Então, não, vamos prosseguir aqui. esqueci de fechar. Mas, o mais é uma conjunção, né? Que neste caso contrapõe a ideia que vai ser exposta anterior. Assim, Jesus explica o que ele quer dizer e como fazer para que o não resistais ao mal seja uma atitude positiva. Aí depois ele diz, porque a frase é assim, né? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Mas, se qualquer, isto é, quem assim o fizer, indistintamente, não importa quem bata na sua face, oferece a outra. Qualquer um que te ofender, qualquer um. Te bater na face direita. A expressão bater na face direita nos leva a pensar em uma ação agressiva, porque o pessoal, né? Nossa, me deu um tapa na cara. Que pior ofensa existe? Se a gente analisar, bater na cara, bater nas costas, bater no peito, não é a mesma coisa. Tá batendo. Mas o pessoal, né, aquele do orgulho na cara de um homem, no rosto de um homem, não se bate. Ah, quer dizer que pode bater no peito? Bater essa coisa, né? No rosto de um homem não se bate. Então, a expressão bater na face direita nos leva a pensar em uma ação agressiva. Sempre que esta ação ocorre contra a nossa pessoa, ou as pessoas de nossa relação, ou ainda quem achamos ter sofrido alguma injustiça, a nossa primeira reação é contra-atacarmos, no mínimo, com outra agressão, no mesmo nível, o que nos leva a tal procedimento, se não posições de orgulho, vaidade ou presunção de nossa parte. Então, no rosto de um homem não se bate, que aí tem aquela coisa, né? O homem másculo, né? É tudo isso aqui. Orgulho, vaidade ou presunção de nossa parte. Quando realizamos esta autoanálise, a que o cristianismo redivivo nos remete, é importante notar que se a agressão for desferida sem fundamento, pouco ou nenhum valor damos a ela. E que quando a reação de nossa parte é porque a consciência nos acusa de alguma coisa. Então, se alguém me dá um tapa no rosto, como ele diz, quando realizamos esta autoanálise, a que o cristianismo redivivo nos remete, é importante notar que se a agressão for desferida sem fundamento, pouco ou nenhum valor damos a ela. E que quando a reação da nossa parte é violenta, é porque a consciência nos acusa de alguma coisa. Então, quando o cara toma um tapa, entre aspas, no rosto, né, ou alguém diz algo para a gente, que a gente sente que aquilo não é verdade,
às vezes você não fica tão ofendido. Mas quando o outro nos agride, falando alguma coisa que tem um fundo de verdade, a gente pula desta banca. A gente fica mais irado. É porque, na realidade, a nossa consciência está o quê? Confirmando aquilo. Confirmando aquilo. Assim, antes de reagirmos contra aqueles a quem nos achamos com direito de tal procedimento, observemos se não é o melindre, o orgulho ferido, ou ainda a vergonha de ter sido descoberto em erro que nos induz a tal posicionamento, né? Então, quando eu me descubro desnudo, eu me vejo desnudo. Todo mundo vai saber aquela verdade que eu tento ocultar. Aí eu fico irada, né? Se for a proposta do Cristo, é a de autocorrigenda, conforme expressam as palavras do apóstolo Paulo. Quer dizer, se for vergonha de ter sido descoberto em erro, que me induz a essa ira, essa revolta, desejo de vingança, a proposta do Cristo para você se autocorrigir é o que Paulo disse aqui. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está lá em Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 12. Então, Paulo está dizendo: se você foi pego, se alguém revelou aquilo que você tanto deseja esconder e por isso você ficou com ódio, você tem que fazer aquilo que o Cristo recomendou, que é buscar o quê? A autocorrigenda, que é a renovação, é a transformação pela renovação do vosso entendimento. É autoanálise. Ele tinha razão. Então, ele diz: Jesus recomenda isso. Buscar se transformar pela renovação do vosso entendimento. Essa é a proposta do Cristo da autocorrigenda. É assumir aquela verdade, realmente você está em erro, e você procurar se corrigir. Oferece-lhe também a outra face, né? Oferecer a outra face longe está de satisfazer sem ser agredido. O evangelho não apoia a postura de baixa estima. Porque quando ele diz assim, se alguém bate numa face e oferece a outra, muita gente diz assim, quer dizer que eu tenho que me humilhar? Eu vou oferecer a outra face porque ele tem que me bater? Isso aqui é importante. Oferecer a outra face longe está de satisfazer sem ser agredido. Não é dizer assim, pode bater mesmo, bate, bate que eu mereço. Me espanca. Não é isso. Não é isso. O evangelho não apoia posturas de baixa estima. Pode bater que eu não presto, eu mereço apanhar, bate mais. Não é essa a postura. Tá? Se somos vítimas da incompreensão, atendamos à necessidade de compreender. Se a ira alheia nos atinge, exemplifiquemos a paz dissolvente do ódio. Se prejudicados pelo egoísmo, lembremos que só o amor nos liberta do sofrimento. Novamente nos socorramos das sábias palavras do apóstolo das gentes, que está lá em Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Então, quando ele diz aqui, se somos vítimas da incompreensão, atendamos a necessidade de compreender. Não, ele age assim porque ele ainda é ignorante, ele ainda não sabe como agir.
Se a ira alheia nos atinge, não vamos responder com a ira. Vamos resistir ao mal. Vamos agir de forma contrária, buscando a paz para dissolver o ódio. Se a gente for prejudicado pelo egoísmo de alguém, vamos lembrar que só o amor nos liberta do sofrimento. Não vamos revidar com o egoísmo. Sempre procurando seguir a orientação de Jesus. No instante em que realmente conquistamos a condição de pacificadores. Lembra quando a gente começou a estudar aqui as bem-aventuranças? Nós vimos que a bem-aventurança do ser pacífico, né? O pacífico, ele está no terceiro degrau. É não devolver o mal, é o sentimento. Mas ser pacificador está no sétimo grau. É muito mais, é devolver o mal com o bem. É a atitude, é aquele que já concretizou a paz dentro de si. Ser pacífico é diferente de ser pacificador. O pacífico é aquele que não devolve o mal. Ele me bateu, eu não devolvo o mal. Eu fico quieto. Esse é o pacífico. Mas o pacificador é aquele que devolve o mal com o bem. Ele está no sétimo degrau. Então, ele diz aqui: no instante que realmente conquistamos a condição de pacificadores, não de pacífico. Então, a gente pode puxar uma setinha e botar aí, né? É, o, é aquele que devolve. É aquele que devolve o mal com o bem, que responde ao mal com o bem. Então, podemos dizer assim, é aquele que responde o mal com o, né? Com o bem. Então, esse é o pacificador. No instante que realmente conquistamos a condição de pacificadores, nosso agressor sente seu erro e a sua atitude negativa leva ao necessário remorso. Está aí o que o Alberto falou. A não violência de Gandhi. Porque quando os indianos não respondem à agressão, aquilo começa a incomodar os soldados ingleses, que esperavam o quê? A resposta agressiva. E eles não agridem. Aquilo desconcerta o agressor. O agressor fica naquela coisa. Não vai fazer nada. Incomoda o agressor. Por quê? Porque ele começa, as outras pessoas começam a olhar para ele e pensar assim: covarde, covarde, covarde. Não é? Quando o outro fica quieto. Então, eles aqui. O agressor sente seu erro. E a sua atitude negativa, com o tempo, leva-o ao necessário remorso. Indutor de transformações. Muito bem definido pelas palavras brasas de fogo sobre sua cabeça. Porque Paulo disse assim: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 20. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Cabeça de quem? Do inimigo. O inimigo, como ele diz aqui, ó, vai ficar com a cabeça quente. Entendeu? Porque você estará amontoando brasas de fogo na cabeça do agressor, que não está vendo você revidar na mesma proporção, do mesmo modo que ele agrediu. Isso incomoda qualquer um. Incomoda qualquer um. Porque quando você agride, o que você aguarda?
resposta do mesmo tipo. Você está preparado, né? Você está preparado. Você já vai com o escudo. Porque, sabe, você vai jogar pedra, você vai receber pedra. E se a pedra não vem? Você começa, você espera. Os dedos ficam tamborilando. Estou esperando o tempo passar. Estou aqui tamborilando meus dedos, esperando o tempo passar. Cadê a pedra? Cadê a pedra? Pelo amor de Deus, joga uma pedra aí. Senão eu vou ficar mal. E a pedra não vem. Aí você está botando brasas na cabeça do agressor. Aí você começa: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí você começa a refletir. Aí vem aquela coisa: será que o que eu fiz foi legal? Aí você começa o quê? Se questionar. Não, eu acho que eu abusei, eu acho que o que eu fiz não foi legal. Tem o remorso. E isso tudo vai levar ao quê? A transformação. Muito bem definido pelas palavras de Paulo. Brasas de fogo sobre a sua cabeça. Entendeu? E para a gente encerrar a frase o texto de estudo de hoje, eu trouxe ainda no Segredo das Bem-aventuranças um texto que vem muito a calhar sobre tudo isso. Quem entendeu muito bem este conselho de Jesus, né, sobre não resistais ao mal, foi Francisco de Assis, com a sua oração. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Então, esse texto, né, dessa oração, que alguns dizem que é de Francisco, outros não, mas não importa, ele mostra exatamente o não resistais ao mal. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Mostra isso. Como nós devemos nos comportar frente a uma ofensa. Não resistindo ao mal. Então, né? É, isso deixa bem claro para a gente, né? Qual é a proposta do Cristo. Essa é a proposta do Cristo. É não resistir ao mal. Não responder o mal com o mal. Porque se fizermos isso, nós haverão consequências gravíssimas para nós, para nós, né? Então, a gente tem que refletir bem isso, tá? Como ele disse aqui, para oferecer tal resistência ao mal, é preciso, né, fazer muita força. Sim, não é fácil você, nós que ainda somos espíritos de terceira ordem, ainda não é fácil para a gente fazer isso assim rapidamente. Ainda não é. Porque nós somos ainda aqueles que trazemos dentro de nós a lei de Talião. Essa, vamos dizer assim, é, é a primeira coisa que vem na nossa cabeça. É a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a lei de Talião. Mas Jesus nos ensina o quê? Que não devemos lutar contra o mal, mas a forma é que deve ser diferente. Como disse Paulo, não se deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Né? Então, eu achei a aula de hoje muito propícia para os tempos que a gente está vivendo, gente. Muito propícia para os tempos que a gente está vivendo.
A gente está vivendo o tempo da lei de Talião. Ou melhor, a lei de Talião ainda não desapareceu de dentro de nós. Ela ainda está ali, batendo, 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 batendo. É a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a lei de Talião. Mas a gente tem que ser forte, tá? Ser forte para repelir essa lei de Talião, fazer como Jesus falou, não resistir ao mal, quer dizer, não buscar a vingança, tá? E opor essa resistência a isso. E procurar fazer o bem. Fazer o bem. Porque se a gente fizer isso, nós estaremos avançando. Estaremos avançando. E saindo dessa situação em que a gente ainda se encontra, tá? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? A gente vê hoje, né, tanto pessoas que usam tanto trechos da Bíblia, fazem citações e, na verdade, estão vibrando em ódio, em vingança, em tudo que é contrário àquilo que é dito. Então, a gente tem que estar muito atento, porque hoje prevalece ainda, por incrível que pareça, né, tudo contrário ao que Jesus ensinou, né? Exatamente. E as pessoas, né, se dizem, justamente aquelas que se dizem mais religiosas, são as que fazem totalmente o contrário do que Jesus falou. Tá? Normalmente é isso. Mas Jesus, o tempo todo, ele pregou isso. Não resistais ao mal. Não busque responder na mesma proporções, tá? Se queremos ser chamados de pacificadores, nós não podemos responder o mal, não podemos responder o mal com o mal, e sim responder o mal que recebemos com o bem. Por isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 3, ele fala do amor aos inimigos. Amor aos inimigos. Que é rezar por eles, é perdoá-los. Vai ser o tema da nossa palestra de amanhã. Tema da nossa palestra de amanhã. Né? Porque quando a gente age como o outro age, a gente age como estou fazendo aquilo que eu condenei no outro, qual a diferença que tem? Não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma. Eu estou sendo igual ou pior que o outro. Ainda hipócrita, que eu condenei essa atitude que eu estou fazendo agora no outro ontem. E agora eu estou fazendo isso. Além de tudo, eu sou hipócrita. Então, o lema é: não resistais ao mal. Não devolva o mal que você recebeu. Com o mal. Procure fazer o bem. Né? Então, eu achei. É aquela coisa, né? O pessoal diz assim: ah, mas eu já sei disso. Realmente, a gente já ouviu isso inúmeras vezes. Inúmeras vezes a gente já ouviu isso. Mas a pergunta é: e quantas vezes a gente já aplicou? A teoria a gente conhece muito bem. Mas e a prática? A gente está realmente aplicando isso? Está na hora da gente começar a aplicar, né? E o momento que a gente está vivendo, não existe um momento melhor para isso. Porque está aí, ó, na nossa cara a todo momento. Né? Está na nossa cara a todo momento. Como é que eu estou reagindo a todo esse mal? Será que eu, toda noite antes de dormir, eu elevo o meu pensamento ao alto e oro por aqueles que estão agredindo, por aqueles que estão destruindo? Será que eu estou fazendo isso? É aí que está o detalhe. Que a gente vai muito para as redes sociais para meter o malho no outro, né?
que está agredindo, que está enxovalhando, que está prejudicando todo mundo. Quando, na realidade, o que a gente tem que fazer é o quê? É orar por ele. Porque se ele está fazendo mal à sociedade, primeiro ele está fazendo para ele. Mas se ele está fazendo mal à sociedade, eu não posso devolver esse mal que ele está aplicando à sociedade sobre ele. Eu tenho que orar por ele, devolver o mal com ele. É a primeira atitude que a gente fazer. Se nós aprendermos a fazer isso, as coisas vão começar a melhorar. As coisas vão começar a melhorar. É o modo da gente ver as coisas, né? Não resistais ao mal. Se ele está fazendo mal, não adianta eu ficar querendo atirar pedra nele. Eu tenho que fazer o bem para ele, orar por ele, né? Então, vamos fazer o que Jesus nos ensinou. Bem, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui o nosso trabalho, né? O nosso estudo. Lembrando que dia 7 de dezembro, domingo, 3h30 da tarde, vai acontecer o último evento da nossa casa, que é o seminário Com Jesus na Seara. O tema qual é? O mandamento maior, a lei áurea, o amor. É o fechamento de tudo que a gente vem falando, né? Então, eu convido a todos a estarem conosco, pedir a vocês que compartilhem os cartazes, o link que eu vou começar a mandar, mas vocês já têm o link é sempre o mesmo. Manda aquele link, manda do cartaz, porque é um tema muito necessário para todos nós. E eu espero poder contar com todos vocês nesse dia, né? Que com certeza os amigos espirituais estarão conosco para ouvir falar sobre o mandamento maior, a lei áurea, né? Que é o amor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Alberto, faz a nossa prece de agradecimento, meu amigo. Ao término deste momento, deste ciclo de estudos, de reflexões, estejamos todos aqui agradecidos ao Pai por esta oportunidade de podermos ampliar o nosso discernimento e compreensão da verdade. A Jesus, o nosso Mestre de luz, agradecidos estamos pelos seus sublimes ensinamentos e que estejamos a desenvolver nossas tarefas buscando sempre a reflexão e a vivência dos seus ensinamentos. Agradecidos a esta espiritualidade amiga por todo o amparo e o auxílio pelas boas inspirações, e que estejamos todos imbuídos de um propósito de seguirmos um caminho de crescimento espiritual. Ao término desta prece, estejamos com Jesus em nossos corações e Deus em nossas vidas. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, desejo a todos uma boa noite, de muita paz, de muita tranquilidade, né? Que possamos refletir bem sobre o que estudamos aqui hoje. Esse é fundamental. Eu acho que foi um dos temas mais importantes que nós estudamos nesse curso, o não resistais ao mal, né? Que a gente coloque isso em prática, que vai fazer um bem tremendo. Se vai fazer bem para o outro, vai fazer muito mais para a gente. Que Deus nos abençoe e fortaleça. E um bom trabalho para vocês aí.